que a gente faz pontiagudo, é igual antigamente os portões, tudo com aquelas, sabe, aquelas flechinhas. Hoje também, as quinas das mesas, os aparadores, aquelas quinas e tal, naquele espaço, você tinha que passar. O cérebro já entra em estado de alerta. Está no ar mais um episódio do Obras à Frente, o seu podcast cheio de visões sobre o ramo imobiliário, construção civil e arquitetura. A apresentação, Pedro Maranhão. Esse podcast é um oferecimento de Grupo Bela Luz, Calil Negócios Imobiliários, Casa Primore, Esquadrias de Alumínio e PVC, Premium Acabamentos e Atenta Engenharia. Muito bem! Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Pedro Maranhão e você está no podcast Obras à Frente, o teu podcast do mercado imobiliário, construção civil e arquitetura. Para você que está assistindo esse episódio pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e ativar as notificações que todas as quartas-feiras terá um novo episódio. Os episódios completos são postados tanto no YouTube quanto no Spotify e os cortes são postados nas demais redes sociais. Basta nos procurar lá por Obras à Frente Podcast. Hoje, mais um episódio com um tema bem legal. Gente, eu tô adorando os temas que o pessoal tá me pedindo, que agora o podcast ele vai crescendo, né? As pessoas começam a pedir o tema, então esse aqui é um tema que foi muito solicitado. E então eu trouxe uma pessoa especialista para falar sobre esse tema, que é o impacto da neuroarquitetura nos projetos de interiores. Que diabos é neuroarquitetura? Para falar sobre isso, Thaís Alves, a blogueirinha. A Thaís é minha professora de blogueiragem. E o Pedro, meu professor de música. Thaís, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer Pedro. te receber aqui hoje. Obrigada pelo convite. Vai ser um prazer. E vamos lá, né? Vamos lá. Pra gente começar, conta um pouco sobre você, a tua área de atuação. Quem é a Thaís na fila do pão? Eu sou Thaís Alves, design de interiores, de formação, apaixonada por decoração e após o curso de neuroarquitetura, que é o que você falou aí, eu ainda fiquei mais apaixonada por tudo isso que se diz respeito à construção, à obra, à decoração, à mente, à psicologia, tudo. Muito bom. Agora o principal, né? Que diabos é? Que diabos é neuroarquitetura? Que coisa, né? Então, eu costumo falar assim, vamos sempre simplificar para a pessoa leiga entender, né? Sim. Porque a gente está falando de neurociência, que é um mundo de coisa. Então, vamos simplificar. Ótimo. A neurociência se juntou com a arquitetura para nos mostrar e nos provar que estávamos trabalhando errado. Errado, entre aspas, vamos dizer assim, ó. A neuroarquitetura traz tudo o que a gente encontra na natureza, tudo que a gente tem na natureza, tudo que a gente tem o que a natureza nos dá para dentro da nossa casa. Thais, nós vamos encher a casa de árvore, de planta e a gente fez a biofilia, a neuroarquitetura? Não, eu não estou falando disso. Eu estou falando de materiais encontrados na natureza, pedra, a água, a planta, que a gente vai trazer para dentro da nossa casa. Nós não vamos, como eu digo, transformar também a nossa casa numa fazenda. Não é isso, tá? Então, vamos lá. Você tá cansado, você tá muito cansado. Estou bastante cansado. E você trabalha Você é médico. Tá? Você é médico e trabalha num hospital. Imagina a luz do hospital, muito branca, então aquelas cores sóbrias. Na verdade, ou é um verdinho, bem assim, ou um branco, muito branco, tudo muito limpo. E a sua casa, ela vai estar branca também, luz branca. O seu cérebro vai entender o quê quando você entrar dentro da sua casa? Que eu ainda estou trabalhando. Exatamente. Então, isso é neuroarquitetura, ponto. Bem simples. A gente vem com os materiais da natureza para trazer relaxamento. Aí eu vou explicar. Você é médico, você entra na sua casa, o seu cérebro está trabalhando. Você vai dormir, você vai acordar cansado. Porque o seu cérebro não entende, ele não desligou. Ele continua lá trabalhando. Então, nossa, mas por que será que eu estou cansado? Será que é meu colchão? Será que é minha cama? Será que não é? O cérebro continuou trabalhando, ele não desligou. Então, o que a gente faz? O médico não sabe disso. Então, quando eu sei no psicobriefing, no briefing, quando a gente faz, eu vou perguntar qual a sua profissão. Então, nossa, mas aí ele vai falar, eu gosto de tudo neutro. Nossa, eu gosto de tudo branco. Eu vou entender, não. O cérebro dele vai continuar trabalhando. Ele não sabe, mas eu sei.
Então, eu venho com cores aconchegantes, que nós do interiores, a arquitetura também sabe. Que aí a gente vem com... hoje virou greige, que é o bege com cinza, que ficou menos frio, então é aconchegante. A gente vem com terracota, com verde, que pode ver que tá tudo nessa linha do aconchego. Então, isso aí, ele já vai desligando, vai descansando, madeira, vai descansando. Mesma coisa se eu... É uma pessoa que trabalha com móveis, mobiliário. Um vendedor que nos atende numa loja de móveis. E a gente carrega a casa dele com móveis. O cérebro continua trabalhando. Então, não é essa a intenção. Então, aí a gente vai diminuir e vai entender. O cérebro dele entrou em casa, é meu refúgio. Então, aí a pessoa vai entender, nossa, o cérebro, né? Estou descansando. Então, isso é neuroarquitetura. É descansar. É ter um aconchego dentro de casa que a gente não sabe disso. Ninguém é obrigado a saber. Uhum. E aí as pessoas não sabem. E aí fala, eu quero minha casa de revista. Nossa, Pedro, olha. As pessoas te procuram para construir, né? Aí vai lá com a revista, né? Pedro, eu quero a casa assim, ó. Nossa, Pedro, eu vi essa casa aqui do Fábio, eu quero essa casa igual. Mas o que é para o Fábio não é para o Pedro. Porque são briefings diferentes. E as pessoas não entendem, mas elas não sabem que não sabem disso. Então, a gente tem que saber como entrevistar, que isso também faz... A gente aprende tudo isso, sim, na faculdade, mas quando você vem com a neuroarquitetura, você tem outra visão. Que o que calhou quando eu estava terminando o curso de neuroarquitetura, aí eu fui convidada para estar na Casa Cor, que aí você já sabe tudo ali, que a gente fez o ambiente, o refúgio da chefe indígena, o mais premiado, porque exatamente foi aplicado ali toda a neuroarquitetura, biofilia e tudo mais. Entendi. Então, deu. Não, foi excelente a explicação. Lógico, minha cabeça vai a mil, né? Embora a cabeça do engenheiro é meio complicado para compreender algumas dessas coisas. É mais cético, né? Exatamente. E a gente voa um pouquinho mais. Eu falo, acho que a gente entra na faculdade de engenharia, outros engenheiros que estiverem assistindo aí, pode dizer se eu estou errado. Parece que corta as nossas asas de algumas coisas de mais holísticas, sabe? Sim, A gente gosta de ver as coisas tudo de maneira muito analítica. Tipo, 2 mais 2 tem que ser 4. Exato. Né? Não pode ser 2 mais 2 igual a 22. Não pode. É bem então, eu acho bem legal e acho bem legal sobre esse assunto quando eu vejo pessoas assim que tá falando com vibração, assim, né? Porque gosta muito sobre o assunto. Eu vi o seu ambiente na Casa Cor. Foi sensacional. Tanto que a primeira vez que a gente conversou, eu sabia até qual ambiente que era o seu, né? Foi num evento. Ah, é você verdade. Eu sabia qual foi o ambiente que mais te chamou a atenção, né? Então, eu lembrava qual ambiente que era. E, de fato, então isso tem um alto impacto na qualidade de vida da pessoa. Sim, totalmente. Eu vou simplificar, vou explicar um pouquinho duas coisas. Ligado também lá à Casa Cor e ao ambiente que foi totalmente baseado na neuroarquitetura. Quando eu escolhi um dos últimos ambientes e tal, na verdade eu não queria aquele ambiente, viu, Pedro? Eu olhava aquilo e falei, meu Deus, ninguém vai subir essa escada. Ninguém vai subir. Não vão, porque o último ambiente é todo circuito. Falei, ai, não. Então, eu falei, meu Deus, nossa, o que vai... Aí, depois eu comecei a pensar. Eu falei, eu tenho que chamar a atenção para as pessoas. E eu já sabia que eu queria fazer algo voltado para a neuroarquitetura. Tava fresquinha nossa, ali, né? então, aí você fica ali... Eu quero natureza. Ponto de bala. Exato, ancestralidade. Aí eu quero... usar alguma coisa assim voltada para os nossos ancestrais. Então, eu falei, bom, toda a Casa Cor, nós, arquitetos, designers, construtores e engenheiros, a gente visita muito a Casa Cor. Principalmente quando a gente está estudando e tudo mais, é festa, né? Ir na Casa Cor. Então, vamos para Casa Cor São Paulo, vamos para Casa Cor. Então, ficava dias indo todo dia a Casa Cor. Então, todo dia a Casa Cor. E aí eu falava assim, gente, cada ambiente, diferente do outro, técnicas diferentes. Então, eu pensei, o último ambiente. Quando eu vou passando por toda a Casa Cor, eu já chego no final, já estou cansada. Porque o seu cérebro viu muita coisa. Então, é como se você estivesse visitando uma loja. Uhum. Então, a gente está vendo muita coisa. Nossa, muito móvel. Pedras alucinantes. Pedra ônix. E muito brilho. E coisas, assim, absurdas, carérrimas.
Não que isso, pelo amor de Deus, viu, Pedro? Não que isso... Sim. Não, eu É tenho... a proposta de cada ambiente. Cada ambiente tem uma proposta. Exato. Então, cada cliente também escolha o seu e tá tudo certo. Só que eu já sabia que o cérebro já ia chegar cansado no último ambiente. Então, eu usei da neuroarquitetura, das sensações, porque eu já sou apaixonada também por sensações, você já viu, vem lá do Walt Disney. Uhum. Se alguém entrar em algum lugar ou pisar em algum lugar que eu fiz, não sentiu, não se arrepiou, não se emocionou e não trouxe outra pessoa para ver o que eu fiz mal. Então, eu estava com isso na cabeça. Então, eu falei, eu preciso pegar pelos sentidos, eu preciso pegar pela sinestesia. Não deu outra. Então, isso eu já sabia. Então, a pessoa chegava no último ambiente, aquele xamã, aquele cheiro, e lá em cima aquele... A pessoa até... Nossa, eu quero ficar aqui. Posso morar aqui? Ah, mas eu expliquei tanto isso pro meu marido. Tá vendo? Era isso que eu queria. Então, é aquilo que eu te falo, as pessoas não sabem que não sabem morar bem. Porque o cérebro descansa automaticamente. Eu recebi vários depoimentos, inclusive pessoas chorando. O que você fez aqui? Eu não estou entendendo. Porque também, neuroarquitetura, a gente mexe, né? Uhum. A gente mexe com o nosso sistema, nosso cérebro, que está lá atrás. Nossa, eu estou lembrando da casa da minha avó. E era isso, era essa sensação que eu queria provocar. Então, a gente faz isso, nós, design de interiores, usamos isso na nossa profissão. Ok, a neuroarquitetura ainda carrega mais. Se você estudar, você vai ver que a neuroarquitetura é isso. Você vai viajar. Tô cansado, vou tirar férias. O que você vai fazer? Para onde você vai? Ah, vai pra praia ou vai pra montanha, algum lugar, natureza. Por quê? Quer sair fora da rotina, né? Do dia a dia, do padrão, Então, por que a sua casa não pode ser o seu refúgio? O seu local de descanso? Ah, mas eu vou transformar a minha casa numa pousada? Claro que não. Eu vou fazer da minha casa? Claro que não, como eu falei no começo, não. Nós vamos simplesmente trazer alguns materiais, usá-los de forma adequada, cores adequadas, que você vai entender que ali, nossa... Eu tenho fotos de um projeto, o cliente vai ver, ele vai saber que eu tô falando dele, olha que coisa. Ele não queria de jeito nenhum madeira. Imagina, é um cliente, eu não quero madeira, pelo amor de Deus, eu odeio madeira. Eu não quero pedra, não quero nada dessas coisas. Por quê? Porque a vida inteira dele, ele morou com a mãe, e a mãe é apaixonada por móveis antigos, por esses móveis mais carregados, móveis de ancestrais, e tá tudo bem. Entendeu? Só que ele olhando aquilo, Deus me livre, que coisa velha, não quero coisa velha. Não quero madeira, me lembra coisa velha. Não quero, não quero. Deus me livre essas pedras assim, não sei o que, não quero. Então, tudo bem. Só que quando você vai lá e você tá lendo tudo isso do cliente. Só que aí você vai fazer o projeto, aí você começa, peraí, deixa ele... Bom, ele não gosta de madeira escura. Só que ele associou todas as madeiras. Então, deixa eu clarear bem aqui o chão, esfriar o chão e colocar uma madeira aqui. Uma madeira mais clara, talvez. Bom, ele não gosta de pedra. Bom, mas ele não tem quem não goste de uma rock face bem colocada. Nossa, mas dentro de casa? Dentro de casa. Ah, e a cor do sofá? Não, eu não vou colocar um sofá terracota. Deus me livre. Fazendo essas combinações, é aquilo que eu volto a falar. O cérebro, automaticamente, quando já descansa. Orgânico. Por que agora o nosso mobiliário está orgânico? Por que tudo agora é cobogó, é moxarabi? Já tinha lá atrás. Só que é atemporal. Aí eu fiz o projeto do cliente, uma iluminação muito top, bem feita, principalmente no jardim, área externa. Muitas vezes as pessoas colocam aquela luz verde, né? E todo mundo, a gente já sabe, dá até batedeira. Só que o cliente, ele não sabe, entendeu? Ele entende que é verde, eu vou pôr ali no verde, tá tudo bem. Só que não, automaticamente o cérebro, né? Nossa, mas por que verde, tá? Aí, quando a gente vem com a iluminação correta... Então, dito e feito, fiz o projeto. Esse cliente ficou apaixonado no projeto. Nossa, mas ficou bonito com a madeira, né? Nossa, essa pedra, não dava nada para essa pedra. Colocamos em vários lugares da casa. A iluminação bem feita. Ele me manda foto de noite.
eu não consigo, não vou dormir. Eu quero ficar admirando. Porque é relaxante. E a gente estudou para isso. Então, aí eu falo, poxa, então a gente está no caminho certo, né? Então, esse realmente é o caminho. Volto a dizer, o cliente não sabe morar bem, mas ele não sabe que não sabe morar bem. Entende? Por isso que a gente estuda. Por isso que nós estudamos, eles não são obrigados. Eu sou obrigada a saber cuidar de um joelho quebrado? Eu não estudei. Então, aí, pelo que eu estudei, eu tenho que ter propriedade. Então, é isso. É porque ele tá no nível de inconsciência, né? Exato. Que é aquele... Ele não sabe que não sabe. Não, exato. E a pergunta que você falou aqui, que eu acho que é a que mais... talvez a pergunta até mais emblemática, que resume esse tema desse podcast que estamos falando, que me marcou bastante. Por que a sua casa não ser o seu refúgio? Exato. Por que a sua casa não ser o seu refúgio? Exato. Porque o cliente não sabe que pode. Porque o que eles chegam às vezes? Você sabe, você tem clientes. Nossa, Pedro, vi lá na casa do Fábio. Nossa, isso aqui vai ficar sensacional. Eles não têm que, para o Fábio, ok, para ele, não. Então, é aquilo que eu falei, eles não sabem. Tanto que eles não sabem explicar, né? Eu não vou falar para o cliente, vamos fazer aquela casinha de vó? Não, não é isso. Nossa, vamos colocar madeira aqui? Não, não é isso. Tanto que você pode ver a Revestir. A Revestir desde o ano passado já, e já vem vindo de um tempo. O que a gente vê? O cimento queimado. A gente vê coisas muito mais limpas. Você vê os revestimentos agora, esse ano, imitando a areia da praia. Curvas da areia. Curvas do mar. A gente vê as cores, terracota, o verde. Por quê? Porque é lógico que quem pensa nisso e quem vem estudando, né, o CEO, sei lá, quem que já sabe que é isso. Já sabe que é isso. Então, a gente não tá falando besteira. E cada vez mais vai ser assim. O menos é mais. Mas as pessoas não sabem. E, lógico, tem pessoas que gostam muito de Sig Bergamin. Eu sou apaixonada por ele. E é tudo carregado. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Porque é o estilo da pessoa, aquilo que ela busca, o que é a vida dela. Exatamente. Se a casa dela é o refúgio dela, é aquilo que ela gosta de... gosta. Agora, imagina também uma pessoa que é... Vamos supor... Aí já me fizeram essa pergunta ao contrário, né? E se é uma pessoa que trabalha no marasmo? Um professor de yoga ou uma pessoa que trabalha sempre com essas coisas mais zen. E aí? Porque o cérebro dela, então, vai continuar trabalhando porque ela dá aula de yoga ou ela dá meditação e fica... Não. Mas, no psicobriefing, a gente vai entender que a pessoa gosta de tudo que é mais tranquilo. Porém, eu posso carregar um pouquinho mais nas cores para essa pessoa. Porque aí nós vamos... Não, o cérebro vai... Não, ele vai entender que ele não está lá no local de trabalho dela. Só que a gente vai saber colocar, né? Eu não vou colocar um vermelho ali, né? Sim. Mas a gente vai misturar algumas cores para que ela entenda que ela não está lá naquele ambiente, sabe? Tranquilão. Eu tô dentro da minha casa, mas também não vou transformar a casa na boate, mas... E é assim. Entendi. Não, isso aí é bem interessante. Eu não tinha parado para pensar por esse lado. Porque imagina o jeito que essa pessoa chega no final do dia, o professor de yoga, o psicólogo. Fica naquela semiluz o dia inteiro. O dia inteiro. Aí chega em casa... Semiluz. Não, então... Aí o cérebro, né? Não. Então, aí a gente modifica. Lógico, não vou pôr uma luz branca, é lógico. Mas eu vou colocar acessórios e algo mais com cor e tudo mais. Entendeu? Vamos fazer a troca, vou substituir. Entendi. Mas não vai deixar de ser o local de descanso dele. E nesse caso, como a neuroarquitetura, ela atua no subconsciente da pessoa. Sim. Então, assim, tem a parte do que ela não tem conhecimento, mas atua no subconsciente. Exato. Você quer ver? O que eu gostaria de perguntar? Não, pode falar. Você quer ver? Eu vou te falar uma senão coisa... Eu te jogo pro outro lado. Você quer ver? Eu vou te falar uma coisa que é involuntário.
aqui, a quina da mesa. Aí vamos supor, vem passando uma criança correndo. Você automaticamente tá, nossa. Cuidado. Exato. Hoje saiu as formas orgânicas, as curvas orgânicas. O seu cérebro, ele descansa, ele sai de atenção do perigo. Então, por exemplo, tudo que a gente faz pontiagudo, é igual antigamente os portões, tudo com aquelas, sabe, aquelas flechinhas. Hoje também, as quinas das mesas, os aparadores, aquelas quinas e tal, naquele espaço, você tinha que passar. O cérebro já entra em estado de alerta. Então, ele fica ali, sabe? Tô alerta. Entendeu? Quando você vem, pode ver que agora voltou, vem tudo isso aí. O orgânico. Por que o orgânico? Porque o nosso cérebro já não tem perigo aqui. É automático, você vê? É o subconsciente. É automático. Não é uma coisa... Nossa! Sim. Entendeu? Então é automático. Não, e eu captei bem esse exemplo. Até a gente tem um episódio aqui também que fala sobre design sobre o design orgânico em si, que é bem legal. Mas isso que você falou da mesa, porque eu imaginando como que o pontiagudo... Me corrige se eu estiver errado, não, tá? Não. Análise minha do que você acabou de falar. Então, como eu tenho o canto que é pontiagudo, se eu for contornar essa mesa, eu dou uma volta longa. Exato. Porque se ela tivesse o canto arredondado, eu passaria encostado na mesa. Exato. Então, assim, eu analisando... É bem isso. Como que eu faria no automático, por ela ser pontiaguda, eu daria uma volta longa. Exato. Se ela fosse arredondada, eu estaria passando mais próximo. Exatamente. Então, é isso. Então, o nosso cérebro, o subconsciente, entende, nossa, não tem perigo aqui. Entendeu? Não tem. E aí, a gente... como que eu te explico? É aquilo que você falou, é inconsciente. Sim. Então... E isso faz muito sentido, porque tem um livro que eu gosto bastante que chama O Poder do Hábito. Ai, eu adoro! E nesse livro ele fala que o ser humano, ele é moldado para gastar o mínimo de energia possível. Sim. Então, o máximo de coisas a gente faz no automático mesmo. Uhum. Então, o nosso corpo vai criar padrões, para criar rotinas, para virar um hábito, beleza, com isso aqui você não se preocupa que seu corpo age sozinho. Exato. Então, uma coisa que é pensada para o subconsciente faz todo sentido, porque o ser humano não é feito para não ficar raciocinando o tempo todo, e sim para trabalhar com o mínimo de energia possível. Exato. E se a hora que a gente chega no nosso refúgio, é pra gente não gastar mais energia com isso. Exato. A pergunta que eu ia te fazer, pegando nessa questão do subconsciente, é sobre a questão de energia dos materiais. Eu não sei se até que ponto isso tem ou não tem, então é uma pergunta, me encare como uma pessoa leiga, que mesmo aproveitar a oportunidade para perguntar. Então, assim... Você é igual ali, é uma pedra natural. É uma pedra natural, uma pedra que estava na natureza. Essa é uma coisa que eu acredito. Que ela carrega uma energia com ela. Sim. A madeira, ela carrega uma energia com ela. Sim. Que é diferente, às vezes, de um porcelanato que imita madeira. Exato. Que vai dar o aspecto visual, vai atingir o objetivo visual. Entendi. Mas tem esse impacto da energia do material? Lógico. Por que eu vou dizer assim, ó, vamos lá. Eu não vou voltar assim, eu sou muito católica, porém, jamais religião. Vamos falar, então, universo e energia. Quem criou a natureza, pedra, planta, água? A natureza, o universo, Deus. Então, foi criado pela mão de Deus, vamos supor. Então, tudo que vem dessa forma, então a energia é melhor, porque tá vindo de lá, é o bruto de lá. É lógico, passou pela mão do homem? Ok, mas para ainda continuar bruta. Não o revestimento que a gente imita um amadeirado. É sintético, Exatamente, entendeu? Por isso que, realmente, esse negócio assim de energia, eu não puxo, Thaís, penso que foi feito por Deus, tá certo. Não tem erro. Tanto, Pedro, que eu tô fazendo um curso de arquitetura sacra, não só, óbvio, para a Igreja Católica, como para... Porque mudando um pouco de assunto, né? Mas entrando nisso aí que você falou. Cada seita, cada religião, cada templo, cada igreja tem a sua forma.
E na Igreja Católica, tudo tem os porquês. Tudo tem. O altar, ele não pode ser de qualquer outro material que não seja que fosse da natureza. Então, você vai olhar, às vezes você vai falar assim, poxa, você vai começar a reparar agora que eu falo. É de madeira o altar. É de mármore o altar. É de granito o altar. Porque tem um significado. Então, tudo que vai para a arquitetura sacra ou para a igreja é tudo que vem da natureza. Porque não foi o homem, e sim Deus. Então, Entendi. aí eu entendo que puxa um pouco de energia. Então, tem aquela energia de Deus, tem aquela sabedoria de Deus, né? E como outras religiões e outras seitas também, vamos falar do candomblé, tudo tem a energia do que está na natureza, o que o universo criou. Então, Deus. Então, eu acho que por isso que traz aquilo que você chama de energia, eu chamo de universo, eu chamo de Deus. Entendi. De uma força maior. Sim. É porque eu entendo que é diferente, mas faz todo sentido, porque uma coisa de fato é sintética, foi o ser humano que criou. Sim. O aspecto do subconsciente visual, do bater o olho e ver o que vem do visual, vai atingir. Sim. Vai atender, né? Sim. Pois o personagem que imita madeira atendeu. Isso. Agora, o que ela não vê, o que ela sente, é que talvez algumas coisas mais sintéticas não consigam entregar igual. Exato. Por que hoje está tão em alta, assim, eu não vou dizer alta ou na moda, né? Vou tirar essa palavra. Por que a terra, o brick, o cobogó de terra, de barro? Por que os vasos de barro? Por que o barro? Porque tudo hoje, assim, é o barro. Você pode olhar nos projetos, assim, você vai entender tudo. A Casa Cor São Paulo. Quem foi tá vendo que é só barro, que é só coisas. E o barro vem da onde? Da natureza. Da natureza. E muito usado na Bíblia. E aí eu falo, né? Eu até postei esses dias, né? Que a gente foi conhecer a empresa de tijolinho e tal. E aí eu até falo, gente, olha o barro. O que ele se transforma. Porque você tá vendo ele sair ali daquela montanha de barro. E virar o nosso brick. E virar o nosso cobogó. E aí, na Bíblia, né, bíblico, Deus estava escrevendo, Jesus escrevendo no barro. Ele pegou o barro e curou um cego. Deus criou o homem como? Da onde? Do barro. Então, são coisas da natureza que a natureza nos oferece. Então, por isso. Legal. Eu acho que deu para entender. Sim, excelente explicação. É que eu vou viajando. Eu falo assim, eu tenho uma posição bem privilegiada, né? De estar do lado de cá. Porque às vezes quem está assistindo, né? Nem todo mundo é consumidor de podcast. Então, infelizmente, é um baita de um conteúdo, Nossa, eu né? adoro. Então, é um baita do conteúdo. E às vezes a pessoa só assiste os cortes, né? Eu sei que a nossa vida é corrida, então nem todo mundo tem a oportunidade de assistir tudo. Eu gosto muito, gosto muito. Eu, como sou entrevistador, eu assisto tudo. E vai aprendendo, né? Ao vivo, é nítido, na né? hora. Então, assim, é bem legal, porque minha cabeça fica cheia de perguntas, Exato. assim. Eu consumo muito, eu gosto muito de podcast e tudo mais. Porque é ali, tanto que a gente tá criando, tá fazendo alguma coisa, tá um podcast ali. Então, deixa eu ver quem que o Pedro tá... Ai, gente, hoje é Rafa, cara, que demais! Em horas vagas. É minha esposa. Então, eu achei demais. Então, é legal. Aí, assisto um do Joel, que eu gosto bastante, tá? Então, eu acho que podcast É que o podcast, ele já foi criado com esse objetivo. Sim. Porque eu já até falei em alguns outros episódios, né? No período quando eu fiz faculdade, quando tinha palestra, era quase sempre de fornecedores. Então, a palestra de fornecedor vira uma palestra de jabá, vira uma palestra de venda. Vou vender meu peixe aqui. Então, lógico, sempre você tira um aprendizado, não é ruim. Exato. Não é ruim, mas... E ou falação de curso, né? O coach, igual essas coisas, que tá super em alta e tal. Só que eu falo, puta, cara, olha o podcast, ele tá ensinando no podcast e você tá pagando o quê? Nada. Sim, o podcast dá acesso a muitas coisas que talvez a gente não teria acesso, né? Esses dias eu estava ouvindo pela terceira vez, né? Um podcast já em outro lugar de uma palestra do Bernardinho. Eu nunca fui pessoalmente a uma palestra dele. Uma palestra dele. Eu nunca assisti nenhuma palestra dele pessoalmente. Bernardinho, ó, você tá assistindo, você me convida. Então, eu nunca assisti pessoalmente. Mas o podcast permite que a gente tenha acesso.
Então, o que eu queria na época da faculdade é ter acesso a gente de verdade. A gente que tá chegando aqui, igual você tá falando, ó. Eu aplico isso nos meus projetos. Sim. Nos meus projetos interiores, eu analiso dessa maneira. Sim. É assim que eu faço. Quando eu fiz a Casa Cor, eu pensei dessa maneira, o meu ambiente. Então, eu quero ouvir isso. Exato. Eu não quero, pelo menos não no período de faculdade, saber que existe um cano de PVC que tem função acústica. Isso aí eu tenho que saber agora. Agora, depois de formada, na hora que eu vou precisar da solução, eu preciso saber. A gente precisa saber da técnica, né? Agora, no período de faculdade, você tá lá lotado de coisa, não é essa informação que vai mudar a minha vida para sempre ali. Exato. Agora, eu ter acesso à história... A vivência. O de verdade. Exato. Por isso que eu falo, às vezes, igual no podcast, igual você tá falando, Thaís, eu lido com gente de verdade. E é isso, cara. Porque as pessoas falam assim, igual o Instagram, né? Hoje a gente tem e tal. E as pessoas, como você consegue, cara, falar? Você fala bem do que você tem propriedade. Vai lá na construção. Pergunta pra mim ali, Thaís, ó, o muro de arrimo aqui, essa coisa aqui, ó, e o baldrame. Pedro. É sério? Sabe? Tá, mas você tem propriedade, então você pode falar escancarado. Thaís... Nossa, por que você tá colocando isso aqui? Ô, Thaís, por que você tá... Olha, por que você fez essa parede aqui? Ô, Thaís, o que é isso aqui? As pessoas me perguntam, o que é essa divisória aqui? Você pôs uma porta... Sim, então eu vou falando do que eu tenho propriedade. Porque eu sei, então eu tenho propriedade, então não me envergonho. Uhum. Então, se eu sei, eu tô falando a minha vivência, a minha verdade. Sim. Agora, é aquilo que eu falei, pessoas se conectam... Com pessoas. Então, não, a gente tem que ser de verdade. Com certeza. Entendeu? O Instagram nosso ali também, a gente também tá vendendo, o nosso projeto tá mostrando, mas é o de verdade. Então, não adianta eu falar, olha, pessoal, esse porcelanato que eu escolhi, ele tem 1,8 por 1,8. Para colocar ele aqui, eu preciso passar argamassa embaixo e em cima e tal. O cliente quer saber? Não é nem o cliente. Quem tá me ouvindo vai querer? Não vai. Então, conta. Olha, gente, eu escolhi esse porcelanato porque ele é assim, a cor dele e tal. Mas não é porque ele é desse tamanho que a gente vai... Sabe? É a realidade. Sim. E é muito de boa isso. Então, quando você entende que é a realidade, que as pessoas não estão preocupadas ali em saber que seu cabelo tá assim, que se você tá assado, se você tá ali porque se conecta com você. Uhum. E fala, nossa, Thaís, eu gosto de ouvir isso, gosto de falar... Porque se conecta. Porque é verdade. Então, a gente tem que viver da verdade. Sim. Que é isso, o podcast é a verdade. É lógico, uma palestra legal, ok. Vou lá porque tá vendendo. Não, é vivência. Por que testemunho? Por que contar? Porque é o que conecta as pessoas, é a verdade. Sim. Então, por isso que eu sou apaixonada. Quando já era apaixonada esse negócio de decoração de casa, quando veio a neuroarquitetura ainda, que conecta ainda mais você com a sua casa... com o arrumar, com o cozinhar, com tudo que você... Uhum. E o psicobriefing ainda, eu falei, puta, cara, eu fiquei, assim, é isso que eu quero pra minha vida. Ensinar as pessoas que elas não sabem morar bem. E tá tudo bem, elas não têm culpa, elas não são obrigadas a saber. E aí, nós temos que ensiná-los. Sim. Entendeu? A ocupação do engenheiro, poxa, você quer colocar essa casa aí, ela vai cair. Tem que ensinar. Uhum. Então, é isso. Não, e eu acho bem legal, porque a gente trabalha nesse caso, trabalha com o porquê. Sim. Né? Tem até um TED Talk bem famoso, depois vocês procurem na internet, do Simon Sinek, que fala sobre o Golden Circle. Então, dentro desse Golden Circle, ele fala assim, ele também tem um livro chamado Comece pelo Porquê. Que o porquê é mais importante do que o quê. Exato. Então, o que você colocou... importa menos. Exato. Porque o mais importante é o porquê. Exato. Que você colocou. Então, a gente começa explicando Exato. o porquê. E tem uma frase que eu vi uma vez, né? Até para você que citou exemplos bíblicos, né? Sempre que a gente prova do fruto do conhecimento, a gente sempre é expulso de algum paraíso. Exato. Então, a hora que traz esse conhecimento, traz essa luz para o cliente ali, às vezes nossa, eu queria tudo tão clean porque eu vi, é o que tá na moda, eu quero estar na moda, eu olhei, achei bonito e tal. Beleza, mas isso aqui é o que é para você. E a hora que a pessoa entende, parece que a cabeça faz... Uau.
Exato. E a gente pode ver isso aí com vários hábitos que a gente tem. Exato. Dá um exemplo, o café. Eu bebo bastante café. Quando você passa por café sem açúcar, e vocês entendem, Você sabe por que exemplo... me falaram isso, é verdade. Isso anteontem. Aí, quando você Tomando passa por café sem açúcar, e aí você se permite entender o que é um café gourmet e o que é um café especial. Por que ele é marrom? E que o café marrom ali, ele não é um chafé. A hora que você entende isso, a sua cabeça faz pá! Exato. E uma vez você provou do fruto desse conhecimento, você foi expulso daquilo que era paraíso para você. Você saiu da ignorância, né? Chegou no do conhecimento. Exato. A mesma coisa pro vinho. Né? Exato. Eu só tomava vinho doce. Eu também. Hoje eu não suporto. Não dá. Simplesmente não dá. E aí a hora que você vai entender a diferença do porquê que um vinho reserva. Então, assim, eu sou apaixonado pelo porquê. Me explicou o porquê, pode ser o negócio mais aleatório possível. Sabe? Me explicou o porquê. Ou para quê. Exato. Que as pessoas falam, mas por quê? Pera lá, para quê? Porque o seu organismo, com isso, sem açúcar, seu organismo, ele já tá ali, você tá livrando ele de um monte de coisas. De um monte de coisas. E você tá conseguindo... Que é o porquê. E você vai estar sentindo ali o sabor do que é o café. E tem situações que... Vou dar um exemplo de fora da arquitetura, mas que tem a ver com essa questão do porquê. E você vai fazer um link com essa questão dos projetos. Uma vez, quando eu viajei para Gramado, com a Rafaela, nós fomos lá nas Olivas de Gramado. E foi bem legal, foi a primeira vez que participei de uma degustação de azeite. Você pensa, degustação de azeite? Tomar azeite, eu vejo e falo, gente... Não faz sentido, parece que não faz sentido nenhum. Gente. Até a palestra inteira ali, a explicação foi sobre, da degustação ali, foi uma palestrinha sobre os porquês. E aí ele fez uma pergunta que vai muito de encontro às tendências que a gente tem dentro do mercado aí da arquitetura e de interiores. Qual é o melhor azeite? Às vezes você pode falar, é o azeite italiano. Não, é o azeite português. É o azeite espanhol. Todos são excelentes azeites. Só que ele explicou, o azeite, ele é termosensível e fotossensível. Por isso que ele vem num vidro escuro, marrom, e ele é termosensível, então ele não pode ficar perto do fogo. Por isso que parou-se de usar as latas e começaram a usar o vidro. Porque o vidro ele não conduz tanto calor quanto a lata, que é bem fininha. Então, beleza. Então, ele é termosensível e fotossensível. O azeite de Portugal é excelente? É excelente. Que jeito que o azeite de Portugal vem para o Brasil? Dentro de um container. Então, ele não chega na tua casa tão fresco quanto quem mora em Portugal. Então, qual é o melhor azeite? O melhor azeite é o mais fresco. Consequentemente, a tendência é que o azeite que está mais perto da sua casa é o que vai chegar mais fresco para você. Então, esse é o melhor azeite. Entendi. Aí minha cabeça, pá! Faz todo sentido. Entendi. Então, assim, às vezes pelo comum, pelo modismo, é o azeite português, é o azeite italiano, é o azeite... Não, o melhor azeite é o que está perto da sua casa. Nossa, e uma das maneiras de você ver se ele está fresco é pelo cheiro. E aí, eu imaginava que o azeite bom, ele teria que ter cheiro de azeitona. Sim. Em conserva. Não, o azeite não tem cheiro de azeitona. Pode prestar atenção, ele tem cheiro de grama cortada. Sabe a grama, a hora que você acabou de cortar? Gente, nunca reparei. Então, assim, cara, entendeu? É o porquê. Então, a hora que ele chega pro cliente, você faz um projeto, você colocou aquilo, eu não quero madeira. Eu não quero madeira. Exato. Não quero pedra, não gosto de pedra. Que foi o caso dele. É a madeira por conta disso. É a pedra por conta disso. Exato. É o azeite que está perto da sua casa. Por que não o azeite português? Ele é excelente. Para quem mora em Portugal. Exato. Ele é excelente para quem mora na Europa. Exato. E vou ainda pegar o gancho do azeite ou do cliente também que não gostou, não entende, não gosta da madeira, mas ele não gosta da madeira escura e tal. Tem um porquê, porque a família, ele conviveu com aquilo ali muito antigo e tal, era casa carregada, porque era muito mobiliário. Então, eles colocavam muito mobiliário. Então, por que nós vamos tirar? Porque azul diz, porque isso aqui vai descansar o seu cérebro, blá, blá, blá. E aí ele entende, aí você mostra, né? Hoje a gente tem essa possibilidade, né? Eu fico imaginando que tinha arquitetos lá no Egito, lá para aquele lado, quando
como que os caras, né, faziam sem mostrar, né? Então, eu construí sem mostrar, né? Sem mostrar exatamente. Exato. Você tinha que ser na base do confia. Hoje eu falei assim para uma cliente, eu tava até falando assim, gente, ela falou, mas você já vai fazer, já fez? Eu falei, deixa eu só te explicar. Quando a gente entra num ambiente, eu já sei. É lógico que a gente faz um briefing, mas sua cabeça já tá assim, ó. Aqui eu vou fazer isso, aqui é isso, aqui é isso, aqui é isso, isso. Então, é a vivência que você tem disso daí e tá tudo bem. E quando você junta isso com o porquê, entra o sentido. Então, vai muito além do somente entregar um projeto, né? Exato. Vai a explicação do porquê que isso faz sentido. E você sabe que no briefing, Pedro, tem cliente que, por exemplo, fala, nossa, eu quero, porque eu vou fazer isso, eu quero... Tem cliente que quer os móveis assinados, tem o cliente que quer a casa toda automatizada, e tá tudo bem. Esses dias até eu postei, eu achei até meio audacioso o que eu postei, eu falei, eu vou desagradar alguns sobre isso, mas é o meu pensamento, e tá tudo bem, o seu é o seu, o meu é o meu, e respeito. Entendeu? A ideia, igual eu falo, até aqui é dar liberdade para você falar a sua verdade. Exato, então eu respeito. E aí depois eu vou até te mandar, eu vou até postar, viu, pessoal? Depois que eu terminar aqui, eu vou postar sobre esse vídeo. Tem pessoas que fazem a casa para os outros. Tem pessoas que fazem a casa para mostrar o quanto ganham. Tem pessoas que fazem a casa para enaltecer o arquiteto. Então, você está entendendo? Você está visualizando? Uhum. Eu faço a minha casa para mostrar para os outros. Então, né? Eu faço a minha casa para ser capa de revista. Eu faço a minha casa para enaltecer o meu arquiteto, então, ou o meu engenheiro. Eu faço a minha casa para morar, para ser um lar. E eu achei isso, não foi nem eu, tá? Eu achei isso no TikTok. E tava as casinhas. E vindo, a pessoa fala, nem falava, tava escrito. E mostrando as casas. Aí quando você vai olhando aquilo, você vai refletindo, cara. Você fala a verdade. E a última, e tem uma que tava assim, ó. Eu fiz a minha casa para mostrar quanto eu ganho. Quando eu olhei, eu falei, puta. E é verdade. Sim. É porque tem caso que não é porque ela vale 20 milhões que significa que é a mais bonita, né? Exatamente. Exatamente. Então, tá aí, sabe? Eu tô com um projeto, estamos terminando também o cliente comprou a casa no valor X, né? Uma casa top, uma arquitetura perfeita, fantástica, uma estrutura perfeita, atemporal. E a gente veio assim, não modernizou. A gente abriu, né? Que hoje a gente faz tudo. O conceito, todo mundo fala, Thaís, mas por que o conceito aberto? O que tem a ver, neuroarquitetura e tal? Vou explicar. Por que o conceito aberto? Porque o meu filho chegava na minha casa, ia pro quarto dele, minha filha pro quarto dela, e assim pro quarto tal. Na hora de comer, no seu quarto, tal. Então, o que foi feito? Os americanos já são antenados nisso. Não existe duas cozinhas. Não existe a cozinha pro meu marido estar lá fora fazendo churrasco e a cozinha para eu estar aqui dentro. Não tem. Não existe a sala... Olha, pense bem, existe a sala íntima, tá? Que fica... Hoje a gente chama... Até fiz o vídeo. A gente chama de área íntima. Para ninguém. Não precisa ninguém ali. Área íntima. E a área de convivência. Por isso, tudo aberto. Convivência. Por isso, antigamente, quando você olhava... Pode puxar lá na minha mão. Poxa, minha avó tem tantos filhos? Não. Mas a minha família era grande? Como que era? Era tudo junto. Era assim. E aí, depois que foi se separando... E aí, voltando agora. E é temporal. Então, quando a gente faz essa casa, une, né? Coloca o conceito aberto, área de convivência, área íntima, um revestimento atemporal e tudo mais limpo. Ele comprou por tanto, investiu tanto, uma boa compra, um arquitetônico perfeito, atemporal,
Aí veio um interiores atemporal, perfeito. Ele vai vender muito bem essa casa. E tem também casas ao contrário, né? Que a pessoa, nossa, mas eu vou precisar fazer isso, vou precisar fazer. Que eu tive um cliente também que comprou uma casa um valor X, gastou um valor X num valor de venda, mas é aquilo que eu volto a falar. É o morar bem. Então, você saiba usar atemporal, materiais atemporais, para que você tenha ali uma casa quando for vender. Nossa, eu vou pegar um valor legal. Porque a pessoa que vai entrar... Nossa, não preciso... Nossa! Que revestimento que é esse? Rebuscado desse jeito, ou cheio de coisa desse jeito? Não gosto. O atemporal não tem problema. Sim. Tanto que só tem atemporal. E tem coisa que a gente precisa saber que nós temos fases na vida. Sim. Né? Com roupas... É assim, Isso. não tem sempre aquela Nossa, pra roupa mim, você que vem falar, nossa. tem aquela roupa que a gente vai falar assim, cara, por que eu usava aquilo? Desconfortável, não faz sentido. Não, exato. Eu fui esses dias comprar uma camiseta, eu falei assim, cara, por que eu tava usando aquela camiseta apertada? Exato. Lógico que eu não estou tão esbelto assim também. Não, mas... Eu já não posso nem colocar roupa assim, mas mesmo assim, é desconfortável. Sim. É desconfortável. Exato. E tem roupas com excelente caimento. Exato. Que a não gente precisava. Exato. Então a gente tá numa fase, igual eu tô numa fase mais comfort, não posso ficar preocupado. Então, com a com esse... roupa. Não, mas é essa fase. É o que é. É o morar bem, é o vestir bem, é o comer bem. E isso tá tudo ligado. Tá tudo ligado. Poxa, minha casa eu moro bem... Veja bem, não estou falando... minha casa é enorme, eu sou milionária, tenho uma casa... Não, eu moro bem, eu tenho uma casa, um lar, eu como bem, também não estou falando porcaria. Estou falando tudo ao contrário, viu? Eu sou como porcaria. Então, é isso, é esse momento que a gente está vivendo. Sim. Porque não tem. Eu quero. As pessoas estão mais em casa. Sim. E aí, por isso, né, quando eu fiz lá a Casa Cor, voltando lá, quando eu fiz a Casa Cor, o tema era corpo e morada. Curamos o nosso corpo, mas não curamos a nossa morada. E nós só fomos entender isso quando a gente ficou dentro dela. Aí, se você me perguntar, pode perguntar para qualquer construtor ou vendedor de revestimento, eu não sei onde que a gente estava. Não sei se você estava nessa palestra, nesse evento. Qual foi o momento que você mais vendeu? Na pandemia. Por quê? Porque as pessoas estavam em casa. Nossa, eu preciso mexer essa cortina. Não. Nossa, isso... Não. Nossa, e essa... Na pandemia. Sim. Porque entendemos realmente... Agora, imagina a pandemia, a gente ficar trancado tempão dentro de casa, cada um no seu quarto. Aí que foi abrindo mais ou menos. Ai, não, eu vou fazer uma cozinha aqui dentro. Não, aí eu vou querer fritar um peixe. Vou querer fazer um churrasco. Minha casa vai ficar cheirando churrasco. Então, era essa, né, o pensamento das pessoas. E hoje vem aí a modernidade, que é a coifa, só falta puxar seu cabelo para cima. A gente pode ter uma cozinha só, não tem problema o peixe, não tem problema. Não é isso que... Não, e não é isso. Só que depois também a gente fala, poxa, eu sinto falta de fritar um peixe dentro da minha casa. Eu sinto falta de ter isso dentro da minha casa. Nossa, olha. Entendeu? Por isso que a gente vai voltando. E os historiadores e tudo mais, esse pessoal que pesquisa, volto lá na Revestir. Esse pessoal que pesquisa, esse pessoal que faz tudo isso, tá voltando. Porque a gente tem que resgatar. Como que vai ser daqui para frente, eu não sei. Mas eu ainda continuo e prefiro morar bem. Eu ainda prefiro ter um lar. Porque realmente, Sim. eu fui a pessoa que queria ter a casa para mostrar. Nossa! E isso não é legal. Só que a gente só vai entender Sim. isso quando a gente tá lá e fala, poxa, né? Eu preciso morar bem. Que né? até trazendo a pergunta que você fez mais no começo do episódio, né? Por que não a sua casa ser o seu refúgio? Exato. E a pandemia trouxe exatamente isso, Exato. porque a casa virou um refúgio. Sim. Obrigatório, tipo, você vai ficar em exato. casa. Exatamente. E aí a pessoa que ficou em casa falou, caramba, esse aqui não é o meu refúgio, aqui é... Exato. Entende-se que lá atrás os nossos avós viviam bem.
Entendeu? Porque era tudo reunido em volta de uma grande mesa. Era todo mundo reunido em volta, talvez, de um fogão de lenha. Tinha-se isso. Me preocupa, sabe, Pedro? Estava no meu ambiente na Casa Cor, eu falava assim, me preocupa. Hoje, o tema da Casa Cor desse ano é, tipo assim, de presente ou agora. O que eu vou deixar? Que tipo de ancestral eu vou ser para os meus que vierem? Eu não sei. Porque, assim, a minha avó foi uma boa ancestral. Então, eu olhava e falava, poxa, a comida da minha avó não tinha? Tinha essas coisas, era comida, né? Aí foi vindo. A minha avó foi uma boa avó. A minha mãe já veio mais tal. É uma boa avó para os netos, mas não é aquela avó que fica no fogão, que fica, né? Eu não sei como que eu vou ser uma boa avó. Porque eu não sei que tipo de ancestral que eu vou ser, que eu vou deixar. Aí eu já não vou ser. Imagina a minha filha, imagina a filha dela. Entendeu? Porque hoje gira tudo em torno de um tablet, Então, não tem. Toda uma vida artificial ali, Exato. né? De regras. Exato. Na época que eu estava fazendo a neuroarquitetura, foi muito próximo, logo que acabou a pandemia e tal, tudo. Então, aí fez a gente voltar nesse tempo e pensar, poxa, será que é isso? Será que é isso mesmo? Será que vale a pena? Então, por isso que eu falo, lá viviam bem. Então, por que nós não agora? Então, por que nós não fazermos da nossa casa o lar? Por que nós não morar bem? Nossa, Thaís, mas eu não tenho grana. Não é, eu não estou falando assim, vamos ter a casa. Não, vamos fazer o que dá. Aos poucos. Exato. Vai ser até pequenas vitórias, Exato. né? Pequenas conquistas. Exato. Então, eu falo, não contrato um design de interiores porque é caro. Um arquiteto porque é caro. Não, gente, hoje a gente estudou toda a funcionalidade. Você sabe, você é engenheiro, você sabe. Sim. Então, a gente vende solução. Então, a gente está até conversando, né? A gente não vende dor de cabeça, a gente tem que vender a cura. Sim. Então, é isso. É o morar bem, é o conviver, é o ter a sua casa, o seu refúgio, não para mostrar e tudo mais. Eu tenho esse pensamento, tá, Pedro? Eu não tinha. Eu precisei passar por um processo para eu entender que a minha casa realmente é o meu refúgio, é o meu lugar de descanso. Então, eu precisei passar por um processo. Tem gente que não passou ainda e tá tudo bem. Entende? Mas até isso é importante das pessoas se permitirem aceitar o que um profissional está passando, né? Sim. Porque alguém que estudou para aquilo, Sim. que passou por aquilo, às vezes a gente tenta fazer tudo por conta própria, né? Sim, exatamente. E deixa, às vezes, de ter acesso a esse porquê. Exato. Então, tipo assim, eu vou fazer aqui porque é o que eu gosto, é o que tá na moda, é o que eu vi no TikTok, Exato. é o que o pessoal tá usando. Exato. Mas necessariamente aquilo lá é o que é para você, aquilo lá é o que é o seu refúgio. Exato. Por isso que a gente faz o psicobriefing. É lógico que a gente faz o briefing e tal, a gente aprende isso na faculdade e tal, todo arquiteto, todo engenheiro, todo mundo precisa de um briefing. Só que o psicobriefing, o briefing mais assim, a gente pergunta, poxa, que hora que vocês vão dormir, que hora que vocês acordam, quem que come com vocês, que hora que é servido, que hora que é feito, que não sei o quê, o que vocês fazem? Não, nós não ficamos em casa. Não. O meu dever é o quê? Forçá-los a ficar, forçá-los a ter vontade ali de ficar em casa, entendeu? Então, eu venho e vou fazendo com que eles... Nossa, eu não tenho vontade de sair de casa. Sim. Você vê que tem as pessoas falando, não tenho vontade de sair de casa, porque com certeza tá aconchegante, com certeza tem alguma coisa ali que tá trazendo ele ali. Tenho um cliente, inclusive esse cliente é um cliente nosso, e eu fui conhecer, né? A gente vai fazer a visita técnica depois que vai ter o briefing e tudo mais. E aí tinha uma mesinha, a cozinha, uma mesinha redondinha, com uma toalhinha assim, sabe? Aquelas toalhinha de mesa, de xadrezinho e tal. Com a mesa posta, sabe? Toda certinha ali. E eu acho que eu cheguei no período da manhã, primeira visita técnica, e eu vi, né? A mesinha colocada ali. Eu falei, nossa, que legal, né? Alguém passou por aqui e montou uma mesa de café da manhã. E hoje eu acho isso sensacional. Você tomar o seu café da manhã, você tá ali... E aí, mas eu não perguntei, o cliente mostrando ali, fazendo a visita técnica.
Aí depois vem a proposta é aceita, a gente vai fazer o levantamento e depois vem o briefing. E no briefing eu falei, nossa, uma mesinha tão colocada, muito bonitinha e tal, última toalha. Então, eu saio às 6 horas, eu saio mais cedo que meu marido. Meu marido entra às 8 no trabalho dele, que é aqui em frente. Eu deixo a mesa posta para ele tomar o café. Eu achei isso sensacional, né? Uhum. E essa mesa era da minha avó. Ah, mas eu não quero mais ela, não. Tá velha, né? Não quero. Mas não vai combinar, né? Ah, será? Aí, na hora que você apresenta o projeto, você conheceu o projeto, você viu que tá ali. A mesinha da avó restaurada. Uhum. O armário da avó restaurado. Tudo combinando com tudo, conversando. E a pessoa olha e fala, hã? É a mesa? É a mesa. Mas ficou bonito. Ficou. Ah, nossa. E aí você percebe, quando você está na visita técnica, a gente também tem outro olhar, né? A gente está na visita técnica, então ali a gente está olhando. A gente vê que a pessoa, ela gosta de trabalhos manuais. A gente vê tudo que ela faz. E aí, na hora que a gente vai apresentar o projeto, a gente coloca ali o artesanato dela, bem colocado na parede. A gente tem esse dom. Tudo certinho. Ah, são os meus quadros. São. Nossa, mas ficou bonito? Ficou. Porque esse é o nosso trabalho e eles não sabem, não estudaram para isso. Uhum. Nós, sim. Então, eles vão olhar e falar assim, nossa, Thaís, vem aqui, eu não sei como fazer. Nossa, como que eu vou decorar? Como que eu vou colocar isso? Não sabem. Tem gente que não sabe. E tá tudo bem. E aí, eu fui percebendo esses pequenos detalhes, estudando a neuroarquitetura, o psicobriefing e vivenciando o cliente, a gente fica assim, eu falo, meu Deus, o que é isso, né? O que é a nossa profissão? É apaixonante. Então, por isso que eu falo. Eu ainda tava até brincando, né, com a Gabi, estagiária. Eu falo, gente, tem que gostar muito. Ah, Thaís, mas uma hora você vai sofrer qualquer coisa, você precisa dar uma parada, tal. Tá. Mas, gente, eu não consigo, eu gosto demais. Às vezes eu falo assim, ai, gente, mas ela não tem, ela não vai conseguir fazer, né? Ela não tem. Eu faço. Porque é um gostar demais, eu não sei nem explicar. E quando você entra novamente na neuroarquitetura, você vê a transformação. Por isso que eu falo, né? O arquitetônico é fantástico. Para o engenheiro ver a sua obra nascer, e é maravilhoso. Agora, imagina também, para mim também, lógico, a hora que eu vejo ali, falei, gente, não tem um projeto que a gente não executou. Não tem um projeto que o cliente não foi fiel. Aí eu falo, poxa, agora quando você vai fazer uma reforma, que você transforma o velho em novo, você olha, poxa, tanto que, o que dá mais visualização? Antes e depois. Cara, sempre. As pessoas ficam, tanto porque irmãos à obra, porque tem gente que nem é da nossa área, é vidrado em irmãos à obra, é vidrado em home health. Por quê? Porque Quer ver a transformação. é nítido. Então, a história, e conta, poxa, mas você pegou isso lá do meu pai. Então, essa vida, eu falo assim, meu Deus, por que eu não ingressei nisso antes, né? Na verdade, eu ingressei fazendo decoração de festa, fazendo essas coisas, sempre gostando de decoração. Mas a reforma ganha todo o meu coração. Então, é um pouquinho isso. Muito bom! Senhoras e senhores, temos um episódio, gostei bastante sobre esse tema. A gente ainda não tinha falado sobre neuroarquitetura. Achei muito legal, porque esse universo do interiores é um universo mais longe Sim. do meu, da engenharia. Exato. O universo da arquitetura, da parte da construção, Sim. é mais perto da minha realidade. Exato. Então, essa visão, igual eu falei, eu adoro tudo que envolve o porquê. Né? Então, foi muito bom, Thaís. Muito obrigado por disponibilizar um pouco do seu tempo, compartilhar a sua experiência, compartilhar com as pessoas. Com certeza vai fazer diferença na vida de muitas pessoas. Como que as pessoas fazem para
pra te encontrar nas redes sociais pra ver se você vai postar o vídeo que você prometeu. É verdade. Prometeu pra ir lá, o pessoal vai lá pra ver. É verdade, não, vou postar um pouquinho do que a gente falou aqui, vou postar. Thaís Alves, _interiores. Thaís Alves, _interiores. Isso aí, pessoal. Segue lá a Thaís, tem muito conteúdo bacana. Vocês vão adorar. E muito obrigado para vocês que assistiram esse episódio até aqui. Também nos siga nas redes sociais, procura lá por Obras à Frente Podcast. Você também consegue me encontrar nas redes sociais como Pedro Maranhão Engenheiro. Provavelmente deve ter poucos Pedros Maranhões. Eu imagino que sim. Deve ter poucos, então provavelmente se você colocar Pedro Maranhão, você vai me encontrar. Exato. Gente, até a semana que vem e tchau!